O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus, com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós disseis: ele é um comilão e beberão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Essas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Existe uma palavra muito simples que aparece na primeira leitura e no Evangelho, que eu gostaria que se tornasse, com a ajuda de Deus, o fio condutor dessa breve homilia. Uma palavra com a qual nós nos identificamos ao longo da nossa vida e que deixa de ser, do ponto de vista fisiológico, mas que nosso Senhor Jesus Cristo pede que nós conservemos do ponto de vista teológico. Certa feita, as crianças se aproximaram de Jesus para abraçá-lo e os apóstolos tentaram impedir as crianças de chegar a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino dos céus. Criança. Essa palavra aparece na primeira leitura e aparece também no Evangelho. E o nexo entre elas é surpreendente. Peço a todos muita atenção no desdobramento da homilia. Na primeira leitura de hoje, diz o apóstolo Paulo: quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Mas como conjugar isso com a frase de Jesus? O reino dos céus se assemelha a eles. Nós devemos nos tornar crianças. Elas são para nós modelo. Existe possibilidade de conciliação entre o que o apóstolo Paulo diz: quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança, com a frase de Jesus de que nós devemos nos tornar pequeninos como as crianças, porque delas é o reino dos céus? Não há contradição nenhuma. Porque quando São Paulo diz: quando eu me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança, ele se refere àquilo que, com o tempo, precisa desaparecer da criança. E Jesus fala daquilo que deve ser conservado ao longo da vida e que existe na criança. E o que é que, com o passar do tempo, precisa desaparecer na nossa vida e precisamos rejeitar nas crianças? A ingenuidade. E o que é que nós devemos conservar ao longo da vida que existe nas crianças? A inocência. Existe uma diferença entre inocência e ingenuidade. Do latim, ingenus,
é aquele que não pensa. Mas no latim, inocente vem de nocere, o verbo latino que significa sujar, manchar, poluir. O inocente é o puro. Já o ingênuo é o que não pensa. É natural que ao longo da vida, no começo da nossa existência, não consigamos articular as ideias, pensar direito. A capacidade de a criança pensar, sistematizar as ideias, etc., é muito tenra, é muito incipiente. Mas com o passar do tempo, ela vai adquirindo uma capacidade cada vez maior de articular as ideias, de pensar, de refletir sobre si, sobre o mundo que a cerca, sobre o contexto no qual ela vive e assim por diante. Agora vamos ao evangelho de hoje. Quem prestou atenção? Com quem hei de comparar os homens desta geração? Com que eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Jesus censura a geração do seu tempo, não pela inocência, mas por uma capacidade que, com o passar do tempo, foi se forjando na mente dos opositores de Jesus, particularmente os escribas, os fariseus, os doutores da lei, e por extensão a Israel inteira, que se torna refratária a qualquer tipo de manifestação de Deus em favor do seu povo. E aqui Jesus coloca, por assim dizer, um paradoxo. Duas personagens, ele mesmo e João Batista, cada uma com sua identidade específica, cada uma com o seu jeito, com o seu temperamento, com o seu estilo de pregação. A pregação de João Batista é uma pregação dura com o pecado, intransigente com quem quer que seja que viva nas trevas, inclusive Herodes, e foi por causa do embate de São João Batista que ele morreu. Não te é lícito ter a mulher do teu irmão, disse ele, que estava mantendo um caso com Herodíades, a esposa do seu irmão Filipe. O discurso de São João Batista no início do Evangelho segundo João, por exemplo, no Evangelho segundo Lucas, é uma pregação duríssima com relação aos soldados romanos, com relação aos opositores do próprio João Batista, aqueles que fizeram da religião de Israel um fardo insuportável, uma religião que descambava para a hipocrisia, para o cinismo, para a superficialidade. E João Batista combateu com uma linguagem enérgica, com uma vida austera, se vestia com peles de camelos, vivia no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre. E era uma pessoa que não devia nada nem a ninguém quando precisava falar, mas falava com uma intrepidez, com uma ousadia impressionantes. Portanto, é uma personagem de uma linguagem duríssima. E sempre foi profundamente respeitado pelos seus opositores, pelos seus adversários. Nosso Senhor Jesus Cristo, que é, por assim dizer, um outro estilo, se bem que, em determinado momento, Jesus utiliza uma linguagem muito dura, com um chicote na mão: tirem isto daqui, não façam da casa do meu pai um covil de ladrões, etc., etc. A linguagem do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus: ai de vós, escribas, fariseus, sepulcros caiados, aquele capítulo inteiro onde ele destila, por assim dizer, a sua santa ira contra a hipocrisia das autoridades religiosas do seu tempo. Pois bem, aí nós entendemos a alegoria de Jesus no Evangelho de hoje. Veio João Batista, que não comia nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com o demônio. Vejam que interpretação esdrúxula. João Batista personificava todo o movimento profético do Antigo Testamento, austero como Elias, coerente como Eliseu, com uma rigidez moral da linguagem de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, de Naum, de Abacuque, de Oséias, de Miqueias e de todos os outros profetas. Pois mesmo assim,
Os opositores dele fizeram essa interpretação absurda. Ele está com o demônio. Vem o Filho do Homem, que come e bebe, ou seja, Jesus vai às bodas de Caná, Jesus entra na casa do fariseu Simão, Jesus diz a Zaqueu, desce depressa, porque é necessário que eu esteja na tua casa. Jesus aceita convites para banquetes, etc., não para se embriagar, não para pecar pela gula, mas para dialogar, mas para converter as pessoas que participam daquele convívio fraterno. Ele é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Então vejam que a alegoria que Jesus utiliza, comparando aquela geração com crianças que tocam, quer significar exatamente isto. Vocês conservaram aquilo que devia desaparecer das crianças. Essa capacidade insana de não pensar, de não raciocinar, de não perceber que Deus Todo-Poderoso veio ao encontro do povo, primeiro na pessoa do precursor do Messias. Vós que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor, aplainai as suas veredas, endireitai, aplainai os vales, todo vale será aterrado, toda colina será rebaixada e toda pessoa verá a salvação de Deus. E mesmo assim se recusaram. E vem Jesus com outra manifestação, a da misericórdia, da bondade. É Cristo que perdoa a adúltera, é Cristo que cura os coxos, que cura os cegos, que expulsa os demônios, pródigo em misericórdia. E mesmo assim, a capacidade de abertura era praticamente zero. A oposição era implacável. Mas Jesus termina o evangelho de hoje com uma frase impressionante. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Prestem bem atenção. A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. O que é a sabedoria? Quem é a sabedoria? 1 Coríntios capítulo 1, de 22 a 24. Os judeus pedem milagres, os gregos pedem sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas para os eleitos, quer judeus, quer gregos, é força de Deus e sabedoria de Deus. Eu vou repetir. É força de Deus e sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria? É Jesus. Vamos então à frase última do evangelho de hoje. A sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Quem são os filhos da sabedoria? Responde um bispo e doutor da igreja, Santo Ambrósio, século IV, bispo de Milão, hoje a maior cidade da Itália, no seu comentário ao Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 6. Prestem atenção. Em que sentido a sabedoria é justificada por todos os seus filhos? Escutem que explicação fantástica. Deus é justificado por meio do batismo, quando os homens se justificam confessando os seus próprios pecados. Porque todo aquele que peca e confessa os seus pecados diante de Deus, justifica a Deus, confessando-o como vencedor e esperando dele o seu perdão. Deus é justificado por meio do batismo, no qual se encontram a confissão e o perdão dos pecados. Ou seja, a sabedoria que é Cristo é justificada não na dureza do coração dos escribas e fariseus que agiram como crianças ingênuas, com o coração fechado, incapaz de pensar, de se render à obviedade dos fatos de que Deus veio ao encontro do povo primeiro por João e depois por Jesus. Então ela é justificada por aqueles que pela fé e pelo batismo se arrependem e fazem a experiência do lavacro. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. Atenção, Gálatas capítulo 2, de 16 a 17. Ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Aqui está, se eles agiram como crianças, rejeitaram a pregação de João e de Jesus. Eles aqui representam o pensamento segundo o qual a justificação vem pela prática da lei de Moisés.
Mas se a sabedoria é justificada pelos seus filhos, e a justificação não vem pela prática da lei, a justificação vem pela fé em Jesus Cristo. E continua o apóstolo Paulo, versículo 17, Gálatas 2. Também nós cremos em Jesus Cristo e tiramos assim a nossa justificação da fé em Cristo. Por outro lado, é preciso agora associar a justificação, a fé em Jesus Cristo, com uma outra dimensão da fé que é imprescindível, sem o qual a fé não leva para o céu, antes leva para o inferno. No evangelho de ontem vimos, Tiago, capítulo 2, versículo 19, que o demônio crê, mas treme. Portanto, existe uma fé que é muito parecida com a fé do demônio a respeito de Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Estar circuncidado ou incircunciso de nada vale em Cristo Jesus, mas sim a fé que opera pela caridade. São Tiago, no capítulo 2 da sua epístola, diz que a fé sem as obras é morta. São Paulo diz a mesma coisa, a fé que age pela caridade. Cito literalmente Tiago, capítulo 2, versículo 18. Alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E finalmente, no versículo 22, a fé coopera com as obras e é completada por elas. E para concluir, no versículo 24, ainda de Tiago 2, o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E isso em nada contradiz o que Gálatas 2,16 afirma, e que citei ainda há pouco. Ninguém se justifica pela prática da lei, mas somente pela fé em Jesus Cristo. Quando São Paulo diz que as obras não justificam, ele se refere às obras da lei de Moisés. E quando São Tiago diz que o homem é justificado não só pela fé, mas também pelas obras, ele se refere às obras da fé. O mesmo que São Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a fé que opera pela caridade. Aliás, a caridade é o tema da primeira leitura de hoje, que nós acabamos de ouvir. Caridade que é paciente e benigna, não invejosa, não vaidosa, que não se ensoberbece, que nada faz de inconveniente, que não é interesseira, que não se encoleriza nem guarda rancor, que não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, desculpa tudo. Caridade, única virtude teologal que jamais desaparecerá. Ao invés da fé que vai desaparecer. Ao invés da esperança que vai desaparecer. A fé desaparecerá quando chegarmos à visão, já que a fé é posse antecipada do que não se vê. Quando virmos, quando contemplarmos Deus face a face, não haverá mais a necessidade de enxergar confusamente, de enxergar de forma imperfeita. Quando vier o que é perfeito, desaparecerá o que é imperfeito. A fé é uma visão imperfeita, por isso vai desaparecer. No céu, ninguém terá fé, porque não é necessário. Contemplaremos Deus face a face. A esperança também desaparecerá, porque pela esperança aguardamos Deus e o cumprimento de suas promessas. Mas no céu tudo será plena realização. Nós que agora vemos em espelho confusamente, aguardamos o momento em que veremos face a face. Agora que conhecemos de modo imperfeito, sabemos que conheceremos como somos conhecidos, ou seja, de forma imediata, de forma profunda. Como Deus nos conhece, nós conheceremos Deus à medida, porém, da nossa limitação humana. Feliz o povo que Deus escolheu. Alegremo-nos no início deste dia por essa lição que o Senhor nos propõe para a nossa reflexão ao longo de nossa jornada, no trajeto da nossa vida, sabendo que caminhamos imperfeitamente, temos, porém, o auxílio do alto para que se conserve no nosso coração aquilo que o Senhor colocou nas crianças e que para nós é modelo. O que? A inocência. Somente os puros de coração é que verão a Deus. E a pureza de coração é uma característica que na criança é para nós exemplo, é para nós paradigma. Por outro lado, quando crescemos, convém rejeitar o que é de criança, ou seja, não a inocência, mas a ingenuidade.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.